Tarô ele me ama, Tarô ele quer ficar comigo, Tarô ele vai voltar. A gente escuta muito essas perguntas, né? Por que que a gente pergunta tanto isso? E como que é a melhor maneira de perguntar sobre isso? É sobre isso essa aula de hoje e vamos começar. Tarô ele me ama, como perguntar sobre o tarô? Eu sou Nadan Guerra e hoje eu estou trazendo esse tema, a gente está reformulando aqui o canal, então vou começar uma série de vídeos sobre o amor e a gente vai estar falando sobre isso. Mas a primeira coisa é isso, né? As pessoas perguntam muito sobre o outro, sobre por que o outro, como o outro, a relação com o outro. O tarô é muito procurado para isso e funciona para isso, sim, mas funciona de algumas maneiras, de outras maneiras não funciona. Então é importante a gente poder saber como perguntar, como que é útil você perguntar para o tarô e vou dar depois alguns jogos para a gente fazer e para vocês que tem pouca experiência, experimentar em casa. Isso que eu estou falando aqui serve para qualquer oráculo, não necessariamente o tarô, né? A gente está é importante perceber que o oráculo é um espelhamento da vida, né? Então, a gente precisa entender que tipo de pergunta é útil e como funciona essa ferramenta do oráculo. Então, não adianta nada você perguntar alguma coisa que o oráculo não vai ser útil para responder. É importante você se colocar de uma maneira em que você possa receber uma resposta. Tá? Não adianta você perguntar coisas que o oráculo não fala. Né? Então, eu sei que tem várias escolas, eu estou falando aqui do meu ponto de vista, respeitando aí os outros, mas do meu ponto de vista, e da maneira como eu acredito que o oráculo funciona, o oráculo, então, é uma maneira da gente se conectar com o nosso processo pessoal, com o nosso inconsciente, com o nosso ser mais profundo. Tá? E o amor está no nosso ser mais profundo também. Então a gente pode falar sobre amor, pode falar sobre dinheiro, só não falar de uma maneira adivinhatória, que não é sobre isso. Né? O futuro não existe, o passado não existe, existe agora. E é sobre agora que a gente vai falar. Então, que tipo de pergunta é útil para a minha vida, no caso sobre o amor? Né? Para mim saber se a pergunta é útil, eu tenho que saber se ela está falando de mim. A pergunta fala de você? Então, essa pergunta já, tarô ele me ama. Tá falando de você? Não, tô falando do outro. É útil você saber se ele te ama ou não? Pode ser que o Léo te responda, mas é útil você saber? Sabe? Percebe que tem outras maneiras de você entender isso. Porque vamos supor, vai que então o tarô diz que ele te ama. E aí? O que você faz com isso, né? Vai que ele diz que não te ama. E aí você vai mudar a sua relação porque, sabe, você se coloca num lugar muito passivo. E aí vem a segunda coisa. Você tem que ser ativo para perguntar para o tarô. O tarô é uma ferramenta de espelhamento e de aconselhamento. Então, se você ficar achando o que vai acontecer, o que a outra pessoa pensou, não é útil, porque vai te falar coisas que você não pode mudar. Então, você tem que perguntar sobre o que você pode mudar. Então, como você é ativo nessa pergunta? Né? Então, como eu posso lidar com esse relacionamento? Qual é a melhor maneira de eu resolver esse conflito? O que eu posso fazer para melhorar a minha relação com tal pessoa? Né? Então, e a última coisa, você está falando do presente? Porque se você está perguntando de alguma coisa do passado, o que adianta você saber o que vai acontecer no passado? O que adianta você saber o que vai acontecer no futuro? Adianta você saber agora, não é agora. O que eu posso fazer a partir do que tem agora? Então, são essas três coisinhas assim. E a gente vai poder, então, investigar e pensar a partir dessas três coisas. Então, se você está presente, então, como eu, o que eu faço, qual a melhor maneira de lidar com isso, todas essas perguntas que está você no presente, vai ser muito mais úteis. E uma outra coisa é que o tarô vocês conhecem, né? O tarô e os oráculos são cartas complexas, então não adianta responder sim ou não. Você não quer um sim ou não do tarô. Você quer um como, você quer um porquê, você quer um processo, você quer entender a melhor forma de agir. Você quer entender o que está acontecendo, você quer olhar o seu inconsciente, cavar o seu inconsciente e perceber que tem muito mais coisas ali que podem ser trabalhadas. Tá? Então a gente usa o relacionamento como uma maneira de se ver também, porque o outro é um espelhamento da gente no fim das contas. Tá? Então, tendo essa postura, você pode perguntar qualquer coisa para o tarô. Inclusive sobre amor, inclusive sobre namoradas, namorado, qualquer coisa. Você pode perguntar sobre qualquer coisa desde que você saiba se responsabilizar pelas suas emoções. Saiba se responsabilizar pelo seu destino. E aí são essas três coisas. É sobre você? Você está ativo nessa pergunta? Você está falando do presente? Se é isso, é útil, porque você vai pegar essa informação e, puxa, vou mudar minha atitude. Vou tomar uma decisão. Entende? Então, vamos seguir com isso aqui.
Isso eu já falei, né? O tarô é um espelho para refletirmos sobre nossa vida, nossas relações e decisões. Tá? Então, a partir daí, vão ter alguns tipos de tiragem diferentes. Né? Então, você está com essa postura e a gente vai poder fazer... E aí existem centenas de tiragens, eu vou falar de 2 tiragens aqui. Né? E aí a tiragem, o que é? A tiragem é a posição que está a carta. Né? Então, se eu tiro uma carta que é o conselho para o dia, eu vou entender que essa carta vai ser flexionada pelo conselho do dia. Isso eu posso usar o tarô de Marcélia, posso usar qualquer outro tarô que eu tenha, né? Eu tenho meus tarôs engraçados, pode jogar com o que você quiser. Né? E aí, o que a gente vai fazer com isso, então? Os relacionamentos podem ser definidos bem em algumas tiragens. Tem uma tiragem que eu chamo de tiragem da relação, que é uma tiragem bem comum, bem apresentada por muitas pessoas, mas que é também interessante para a gente entender como funciona o próprio processo de jogar o tarô. Porque você pode flexionar a carta entendendo que a carta é uma pessoa, entendendo que a carta é uma situação, entendendo que a carta é um conselho, ou entendendo que a carta é alguma outra coisa que você defina. Você, quando faz as tiragens, se você vai olhar mandala, cruz, celta, etc, qualquer tipo de tiragem, você vai flexionar o símbolo. Você vai entender, tá, se eu fosse essa carta, então, o que essa carta está dizendo sobre mim? Se essa outra carta é outra pessoa, se essa outra carta é tal aspecto da outra pessoa, então é sobre isso. Então, os jogos de relacionamento, e eu vou colocar esses outros 2 jogos aqui, são jogos que servem muito para a gente entender esse processo de flexão das cartas. Tá bem? Se você não segue o canal ainda, siga, porque nos próximos dias eu vou postar, então, o jogo da relação e depois o Templo de Afrodite, que são 2 jogos simples, 2 jogos práticos, que são muito mais potentes do que você perguntar simplesmente ele me ama, né? Ou simplesmente, né? Você quer saber, claro, eu entendo. Quando a pessoa pergunta, ele me ama, eu entendo que a pessoa quer saber. A pessoa quer saber como está a relação, o que ela pode fazer em relação a isso. Eu tenho que traduzir isso, porque simplesmente responder sim ou não para uma pergunta dessas não é útil, tá bom? Estou frisando isso aqui porque é uma pergunta que sempre fazem e eu quero que a gente comece a entender o tarô, comece a pensar o tarô como uma maneira mais responsável. Né? Tem muita gente irresponsável por aí jogando tarô de qualquer jeito. Isso pode criar mais confusão mental do que concretude, do que insights. Tá? Então, é isso por hoje. Daqui a pouco, nos próximos dias, eu volto então para mostrar esses outros 2 jogos. Até já. Saúde!